noite a todos. Boa noite. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Débora, pelo convite. O tema é misericórdia. Eu já começo fazendo o convite à misericórdia, porque a pessoa que nos fala está muito nervosa. Nós já estamos pondo em prática. Sim. Agradeço a toda a casa, na pessoa da Débora, pelo convite. Agradeço aos espíritos, que são nossos protetores, e a minha amiga Thaís, que teve a misericórdia de me dirigir adiante. Até 8h07, porque a gente passou um pouquinho. Ok, obrigada. Então, vamos lá. O Cristo está no leme. Esse é o título de uma mensagem do Bittencourt Sampaio, no qual ele fala da importância do Evangelho no mundo. E o quão é importante a figura de Allan Kardec nesse processo. Porque Allan Kardec, ele retomou as claridades, as luzes do Evangelho e trouxe para nós, para que juntos possamos renovar e transformar o mundo. Para que possamos sermos os colaboradores do Cristo na construção do mundo novo. Vivemos os momentos intensos da transição planetária. A exacerbação de todos os vícios, de todos os males, um relativismo do bem e do mal. E nesses momentos é muito fácil a gente se perder. Mas são nesses momentos de transição, de dificuldade, que é preciso mantermos a serenidade e buscarmos na sabedoria do Cristo os ensinamentos para como agir nesses momentos de transição. Nessa mesma mensagem, Bittencourt Sampaio nos afirma que vivemos a noite moral do planeta. Justamente nesse sentido. Aonde a gente vai, há sofrimento, a ansiedade, o desespero, falta de esperança, falta de sentido. O suicídio que hoje cresce assustadoramente, principalmente entre os jovens, né? E o aumento do ódio que assusta até os mais insensíveis que estão já correndo, né? E nesses momentos é fácil a gente se entregar à tristeza, ao desânimo. Mas não nos esquecemos, Jesus está no leme. Jesus está no leme, presidindo a renovação do planeta, porque isso é transição planetária. É momento de transformação, de melhora, de renovação. Eu adoro essa palavra. Renovar, fazer novamente, fazer melhor. E juntos darmos um passo a mais em direção a Deus, que está acima, esperando a gente de braços abertos, louco que a gente chegue até lá. Continuando com essa metáfora de que Jesus está no leme, imaginemos então que o nosso planeta seja mesmo uma grande embarcação, um grande navio. E nós temos 7 bilhões de tripulantes neste navio. E seguimos numa viagem. Jesus está guiando, nos levando, nos direcionando. E aí a gente pode imaginar que nesse barco tem aqueles sentados que vão olhando a vista, há outros que vão cantando, aproveitando, outros dormem, outros estão doentes, outros estão cansados, outros querem abandonar o barco. E nesse meio desses tripulantes há aqueles especiais, aqueles que vão até o Cristo e perguntam: Senhor, o que queres que eu faça? Aqueles que estão dispostos a trabalhar junto com o Cristo e para o Cristo. E a esses Jesus diz: vá, cuide, ame, ajude aqueles que sofrem, que choram, que estão doentes. E aí a gente se pergunta: mas fazer o quê, meu Deus? É tanto trabalho, o que pode ser feito? É tanta dor, é tanto sofrimento, né? E nós que entramos em um templo religioso, seja ele qual for, toda vez que nós entramos, nós estamos indo e fazemos essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque estamos indo ao encontro de ensinamentos. Nós sempre saímos daqui, pelo menos com uma palavra
a mais, com um pouquinho de conhecimento a mais. Então a gente se pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E uma coisa é séria, a gente precisa mudar. Mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de enxergar o mundo. E essa frase do Gandhi, eu acho que ela realmente resume esse pensamento, né? A mudança que a gente quer ver no mundo precisa começar pela gente. Mas trabalhar como? Fazer o que para o Cristo? Então, hoje, uma das ferramentas que nós vamos refletir um pouquinho é sobre a misericórdia. A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar-se seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com as pessoas. Dessa definição, a frase que eu mais gosto é aproximar o seu sentimento do sentimento da outra pessoa. Porque a gente precisa dessa empatia, né? De entender o lugar, se colocar no lugar do outro. Guimarães Rosa tem uma forma muito bonita de dizer da misericórdia, que ele diz, a misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, né? Nesse sentido de se aproximar mesmo da dor do outro. E para falar da misericórdia, eu quis trabalhar com ela através de 3 elementos: o silêncio, a humildade e o amor. Não tenho aqui, desculpa, uma fórmula mágica, que sairemos aqui hoje todos treinados no silêncio, na humildade e no amor. Eu ainda estou longe, muito longe, mas se alguém aqui já se considera versado, me desculpe, né? Talvez seja só mais um passo. E para fazer isso, eu escolhi 3 passagens do Evangelho. E sempre quando eu estudo sobre o Evangelho, eu gosto sempre de dizer que o que a gente vai refletir aqui sobre o Evangelho é um grãozinho das imensas possibilidades. Eu não tenho a pretensão de encerrar o sentido e falar essa passagem quer dizer isso. Mas é uma possibilidade a mais do estudo. Você quer ler pra gente, Lucas? Leio. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele, e após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus produzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto, testando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como? Continuava a interrogar. Desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. Há inúmeros elementos a serem tratados nessa palestra. O mais óbvio que a gente mais estuda sempre é a questão do julgamento, né? Que é quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus quer dizer é que quando a gente observa no outro que a gente quer julgar no outro, mas que a gente tenha sempre o cuidado de que isso que você julga, que isso não seja desculpado em você. Né? Que antes de condenar alguém, que a gente precisa olhar para a gente mesmo e ver se essa condenação não cai sobre nós. No Evangelho segundo o Espiritismo,
eles colocam uma diferenciação, que é o julgamento quando há um mal, esse é necessário, e é ele que promove o bem, porque uma pessoa comete um erro, assassina uma pessoa, essa pessoa tem que ser julgada, né, e cumprir com a lei. Houve um mal, há que se julgar o mal. E o outro julgamento, que é o que Jesus condena, que é o julgamento quando se quer diminuir a pessoa, criticar a pessoa. Porque neste caso entra um elemento denigrante, que é a maledicência. E é esse que Jesus condena. Na carta de Tiago, quando ele fala da língua, ele fala como pode pequeno membro criar tamanhas confusões. Ele ainda compara com o leme de um barco, de uma grande navegação. O leme é pequeno, mas é o leme que direciona aquela embarcação enorme. E o mesmo é a língua, né? E a maledicência, ela causa ela desmerece a pessoa, né? E é onde surgem os problemas. Quando questionam Jesus, como ele deveria reagir quando a mulher é pega em adultério, a primeira reação de Jesus é o silêncio, que é essa frase que eu coloquei em destaque. Quando chegam perguntando para Jesus e dizem: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, Jesus se cala. E aqui o silêncio dele diz muito. O silêncio dele nos diz que antes é preciso pensar, é preciso analisar as situações antes de omitir a sua opinião e omitir os julgamentos, porque aqui neste caso já não estava sendo justo. A começar que ela é pega em adultério, só ela que estava sendo julgada, né? Para cometer adultério, pelo menos 2, né? e já começa errado. E a gente pode imaginar também que quando ela é pega em adultério, eu não fiz a imagem. Desculpa. A gente percebe a quantidade de pessoas que estão em volta, né? E os insultos, a agressão, a violência. Então, o que Jesus quer dizer é que quando ele diz a ela, né? Cadê os teus acusadores? E ela diz: foi embora. E ele diz: então não peque mais. No sentido de dizer a ela, desculpa, gente, eu me perdi. Quando todos eles estavam ali e ele permanece em silêncio, é como se Jesus perguntasse a eles: sim, ela foi pega em adultério. A lei realmente condena o adultério. Mas e vocês? Vocês estão agindo com violência, com grosseria, vocês roubam, não estão agindo de caridade. A lei também condena isso. E dentro de vocês, então, quem que tem autoridade para julgá-lo? Porque, como eu disse, há um relativismo do bem e do mal. Eu só roubo e trato mal os animais. Mas quem adultera e desvia verba das crianças, este é errado. O que eu faço não é tão ruim assim. Né? Então, quem somos nós poder julgar? E é nesse caos, naquele conflito, é quando Jesus silencia. Né? Imagine a algazarra, o caos que estava em volta, e Jesus silencia. Para mostrar essa questão de ponderar, de avaliar as situações, né? Porque se fosse para mim, chegasse e falasse: essa mulher foi pega em adultério, eu falava: nossa, mesmo? Mas eu já sabia, né? E é onde a gente cria as conversas, a fofoca, a maledicência, né? E eu gosto dessa frase do padre Fábio de Mello: ao identificar nos outros atitudes que reprovamos, não é para termos o direito de julgá-los, mas para entender como não devemos ser. E aquele sempre o minuto de se calar, porque o que acontece, que a gente tem visto muito, eu trouxe um exemplo bem simples, mas talvez se a gente chegue ali fora e vê uma pessoa agredindo um cachorro, o que deve ser feito?
chamar um órgão de proteção aos animais e segurar a pessoa que está ali para que ela responda ao crime ambiental. Mas o que a gente vê acontecer? Chegam 5 pessoas, tiram o cachorro da situação e começam a agredir o agressor. Então, antes a gente tinha um agressor, agora nós temos 4 ou 5. É que a gente não pode usar do mal para fazer o bem. A gente tem que usar o bem como bem. E aí há sempre a importância do silêncio. E não que Jesus é conivente com o erro dela, mas onde a gente vê uma prostituta, um ladrão, né? Jesus vê um ser humano em sofrimento. Porque a pessoa, naquele momento do erro, há um sofrimento enorme, né? Sempre por trás do erro. E como dizia o Chico ao Emmanuel, o Emmanuel ao Chico, Chico, quando você não tiver uma palavra que não auxilie, procure não abrir a boca. E para finalizar esse termo do silêncio, eu trouxe esse poeminha da Meimei, que eu acho ele doce e muito valioso. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Fica aí, fica a dica. Então, a segunda passagem que eu escolhi para a gente analisar hoje é a parábola do bom samaritano. Vamos. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse: Respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de haver despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele, e, ao vê-lo, compadeceu-se, e, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse Jesus: Vai, e faze tudo do mesmo modo. Jesus conta essa história toda, essa parábola toda, para responder a pergunta do doutor da lei, que foi: quem é o meu próximo? E a gente às vezes também se pergunta: quem é meu próximo? Meu próximo é quem torce para o mesmo time de futebol, é quem é da minha religião, meu próximo é só da minha família, meu próximo é quem gosta das coisas que eu gosto, meu próximo é quem não gosta das coisas que eu não gosto, né? Há algo de errado nisso? Não. Há afinidade, né? Mas quando a gente lembra da regra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus não especificou amar só o próximo que você gosta, amar só o próximo que é próximo de você, né? E muitas das vezes a gente procede como o doutor da lei, porque o amor dele não era abrangente, era um amor restritivo, era um amor seletivo, porque o doutor da lei acreditava que aqueles que eram diferentes, distantes, não era próximo. E se não é meu próximo, eu não preciso amar. Né? Então, quando
O homem é agredido, deixado desacordado na beira da estrada. Passa um sacerdote, passa um levita e não o vê. E aí então passa um samaritano. E esse samaritano é movido de compaixão. É bonito isso, que surge de dentro dele uma necessidade de ir ali e ajudar. Só para fazer um parênteses para a gente entender melhor essa passagem, por que Jesus usa a figura do samaritano? Porque havia ali uma rixa ali entre judeus e samaritanos. E pouco antes no Evangelho, quando Jesus estava em viagem, eles estavam se aproximando da Samaria, Tiago e João diz para Jesus, nós vamos na frente para conseguir hospedagem. Porque as viagens naquele tempo eram feitas a pé, pelo deserto, e essa viagem era muito longa. Jesus estava indo para Jerusalém. E quando eles chegam na Samaria, ninguém quer recebê-los. E o código de hospedagem naquela religião era coisa séria, eram peregrinos, as viagens eram longas, cansativas, então era obrigatório a hospedagem. E Tiago e João voltam, né, nervosos, e chegam para Jesus e falam, Senhor, quer que manda descer fogo do céu e matar todo mundo? Jesus diz, não, o Filho do Homem veio para salvar. Né? Então, Tiago e João já estavam assim, por aqui com os samaritanos, o doutor da lei, que era um judeu, também não se batia, e Jesus conta uma parábola, e que o bom moço, o herói da história, é um samaritano. Estava todo mundo assim, já pálido, né? E aí, então, fica mais bonito, assim, a história, porque quem se tornou o próximo do homem caído? Não é mais quem é o meu próximo, né? O samaritano não sabia quem era o homem caído, se ele gostava das coisas que ele gostava, se ele pensava da mesma forma que ele simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Jesus, é como se Jesus perguntasse ao doutor da lei assim, quem é o seu próximo? Depende. Você está de pé ou você está caído? Porque quando a gente está de pé, você pode escolher o seu próximo. Aquele que é vegetariano, o espírita, o que gosta de Super Bowl, a gente pode. Mas e quando você está caído? Será quem que é o seu próximo? Né? E é aqui que entra o elemento que eu escolhi para a gente falar da humildade. Que é quando a gente vai se tornar o próximo de alguém, que alguém está caído em necessidade, que a gente faça isso com humildade. Porque a lei é a regra, por assim dizer. É fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Porque hoje a gente está de pé, graças a Deus. Não estou rogando praga em ninguém, mas que somos vulneráveis, nós somos limitados. Todos nós passamos por momentos de necessidade, de precisar do próximo. Então, sempre quando formos nos tornar o próximo de alguém, que façamos de forma singela, de forma fraterna, sem arrogância. Né? E porque se a gente se torna próximo só daqueles que a gente acredita que são os nossos próximos, aqueles que a gente gosta, imagine se você, fevereiro, 3 horas da manhã, criança pequena dentro do carro, teu carro acaba a gasolina, tá ficando frio, você tá no meio do nada, ninguém aparece para te ajudar. De repente aparece uma alma amada. Você abre o vidro do carro, você não vai perguntar, calma, qual que é a sua religião? Só serve se for espírita. Calma, você nasceu onde? Qual a sua opção sexual? A gente não vai questionar isso. Né? Então, que o próximo, a gente precisa começar a abranger a nossa forma de enxergar o próximo. O próximo é todo aquele que está em necessidade. Ou não, né? Mas que a gente não haja como o doutor da lei. Esse amor seletivo. Há que termos esse amor abrangente. A humildade. Pensamento e Vida, do Psicografia do Chico pelo Emmanuel. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, o Emmanuel ele é singelo, né? Ele puxa a orelha da gente, quase desconhecido. Aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir. E eu acho muito bonito que o Emmanuel sempre faz a distinção entre trabalhar e servir.
que o trabalho, ele tem por dentro ali aquela coisa da remuneração do algo em troca. Você trabalha para ganhar algo em troca, o servir não. O servir é a entrega, é o doar-se, é o dar-se sem... movido de compaixão, como a nossa americana, né? A benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E a terceira passagem que nós vamos analisar é a cura do servo do centurião. Depois que completou todos os seus ditos dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhes anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após vir, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isto, pois ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles, não estava longe de casa, e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre sobre o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir até a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem colocado por nomeação sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo essas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando-se para a turba que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram um servo saudável. Primeira coisa, o centurião. Naquela época, o centurião era um oficial do Império Romano e que ele tinha 100 soldados sobre o comando. Essa passagem do Evangelho eu demorei tanto tempo a entender dela que o dia que deu o estado, eu falei: não, preciso falar dela. O que está acontecendo nessa situação? O centurião tinha o servo, ele gostava muito do servo, e o servo adoece. Ele fica sabendo que Jesus estava na redondeza e fala: Jesus está por aqui, vou chamá-lo para vir curar o meu servo. E ele então manda 2 anciãos ir de encontro a Jesus. E Jesus prontamente diz: não, claro, posso ir lá. E está indo a caminho da casa do centurião. Quando o centurião manda mais 2 amigos e diz: não, você não precisa ir até a minha casa. Até porque eu não sou digno de receber você na minha casa. Basta que você diga: fique bom, que meu servo vai ficar bom. Porque eu também tenho autoridade. Eu não preciso ir lá na linha de frente para dar ordem aos meus soldados. Basta que eu fale para os meus soldados: faça isso, e ele faça. Você, Jesus, como essa autoridade divina, é o mesmo. Basta que você diga algo que faça, seja feito, e isso será feito, né? E Jesus se maravilha com essa fé do centurião, porque nem os seus próprios discípulos que estavam ali tinham essa certeza, essa convicção na autoridade de Jesus, né? Eles eram vacilantes, a começar, por exemplo, por Pedro, né? Que tinha aquelas dúvidas. Eles Jesus não é o Messias? Eles tinham essa dúvida. E o centurião não, ele mostra que ele acreditava na autoridade divina, né? E vou contar uma coisa para vocês, gente. Ser discípulo de Jesus não era fácil, mesmo, né? Ele já tinha dado aquela com os samaritanos, e ele vai, e que foi a frase que eu coloquei em destaque: eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. O povo judeu daquela época, era o centro da vida deles, era a religião, né? Eles rezavam 3 vezes por dia, as festas, a preparação dos alimentos, o templo, os sacrifícios, tudo girava em torno
da religião, da fé daquele povo, né? Eles se consideravam os escolhidos e os entendedores da fé. E o romano ele era pagão, considerado pagão, porque ele era politeísta, e os judeus viviam sob o regime de escravidão do povo romano. E o povo romano era um povo truculento, né? Um povo rude, cruel. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão começa com o pai de Gesiel sendo agredido, né? E ele está indo ao mercado, ele passa por um grupo de soldados e ele percebe que eles estão ali rindo dele, fazendo piada com ele, e ele abaixa a cabeça e passa. Um soldado vem e fala: seu judeu imundo, quem você pensa que é para passar e não prestar, não cumprimentar o seu superior? E aí ele cumprimenta e dão-lhe uma bela bofetada porque ele não tinha cumprimentado. E ele segue viagem, vai até o mercado. Na volta, ele passa por outro grupo de soldados e fica: meu Deus, cumprimento ou não cumprimento, né? Não cumprimentei e apanhei. E aí ele vai e cumprimenta o soldado. E o soldado: quem você pensa que é para falar comigo? Você não é nada. E eles bofeteiam e ele chega em casa sangrando. Então, assim, os romanos, eles eram um povo duro, né? Para não dizer duro. E Jesus, então, no meio de todos os discípulos, de todos os seus amigos, Jesus elogia a fé do inimigo. E diz para eles: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aquilo ali ficou todo mundo zonzo, pedido demissão naquele momento, que não era fácil, né? E se a gente for pensar que talvez a gente não tenha inimigo, né? Que é uma palavra assim muito forte, mas eu acredito que todo mundo tem pelo menos assim uma pessoa, espero que uma só, uma pessoa que a gente não goste, né? E uma só. A Débora está aqui, quem precisar, que eu converso com ela. E que a gente precisa pensar é que essa pessoa que eu vou chamar de inimigo, que fica mais fácil, esse inimigo, essa pessoa que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade de demonstrar carinho, afeto, né? Jesus, Deus, a ama da mesma forma que Ele nos ama. E é esse o convite da noite, né? Que, como diz Tiago na carta, Deus não faz acepção das pessoas. Então, aquela pessoa que você não gosta, que te fez um mal, que te traiu, ela é amada por Deus da mesma forma que você é amada por Deus. E eu trouxe esse texto do Emmanuel. O amor puro é um reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o seu inimigo reflete Deus. Isso para que a gente não se esqueça. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então, o verme e Jesus são amados na mesma intensidade. A diferença é que a percepção de Jesus, do amor de Deus, é maior do que a do verme, né? E não há essa diferença para Deus. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai que se compadece de todos e que ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas obras. Tem uma outra frase, eu não sei se é do Humberto de Campos, que ele diz que Deus usa o tempo e não a força. Eu acho bonito esse respeito ao tempo de cada um. E como a mensagem termina falando da lei
de responsabilidade. Há uma lei de ação e reação no mundo. Então, não é que não importa o mal que você sofreu. Sim, não importa. Mas há leis e essas leis elas funcionam, né? Há uma lei de responsabilidade que rege o universo. Então, há uma prestação de contas, sim, a ser feita, mas não é com a gente. É com o cara lá de cima, né? E se nessa lei, a lei de responsabilidade, a prestação de contas é para Jesus, é por isso que ele deixou o convite de amar os vossos inimigos. E aí a gente está pensando, poxa vida, já está difícil de amar o próximo, tem que agora amar o inimigo, né? E por que é tão difícil quando a gente pensa amar o inimigo? Que é esse terceiro elemento da nossa análise da misericórdia. É porque nessa circunstância a gente confunde o sentido da palavra amor. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele não está pedindo para ter ternura, amizade, confiança. Como que você pode ter confiança com uma pessoa que te traiu? Mas é o amor de querer o bem. É o amor de não fazer o mal. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Fácil. É perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente. Estava grifado lá no Evangelho, eu grifei, porque deve ser que é importante, né? Se estava grifado lá, o mal que nos faz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. No livro Talmidim, do Ed Henriquevitz, ele faz uma distinção que eu acho muito válida, que ele diz, Jesus pediu para a gente amar todo mundo. Jesus não pediu para a gente gostar de todo mundo. Porque o amar é isso aqui, é fazer o bem, é não querer o mal. Gostar não, gostar é diferente. Gostar requer a intimidade, a cumplicidade. Jesus amou todo mundo, mas ele não gostava de todo mundo. Jesus não gostava dos fariseus, dos doutores da lei. Se Jesus fosse sair para comer uma pizza, ele ia com os cobradores de imposto, com as prostitutas, os leprosos. Era desse pessoal que ele gostava de estar ali perto, porque tem essa coisa da intimidade. Na nossa família, que eles não me ouçam, isso fica muito claro. A gente ama todo mundo, porque é família. Mas a gente não gosta de todo mundo, né? Porque é essa coisa da afinidade, do querer estar perto. Da mesma forma com o próximo. Ser próximo de alguém não quer dizer estar perto de alguém. Você pode estar perto, mas não necessariamente você ser próximo, né? Então, que possamos hoje ir para casa com esse sentimento de sabermos silenciar, mas pensar antes de agir, avaliar as situações antes de expor nossas opiniões. Que possamos ter humildade nisso tudo que fazemos e amar, né? Amar o próximo, o inimigo que nós não temos, mas quem sabe, né? E que a gente possa se aperfeiçoar cada dia mais para sermos cada vez mais trabalhadores capacitados do Cristo nesse mundo de transformação, de transição, e que a misericórdia seja essa ferramenta útil em todos os nossos dias. E para terminar, um caso, claro, porque palestra de mineiro sem caso, palestra de mineiro. Conta-se que Jesus, certa vez, passeava por aqueles vilarejos de Jerusalém, quando ele passou por um vilarejo e tinha ali uma cortesã, uma vendedora de perfumes. E ela tinha uma casa muito bela, uma loja muito rica, com muito luxo.
E ela, então, vê Jesus e envolvida naquele magnetismo, ela, então, o chama e diz, vem, Nazareno, vem comigo. Vou lavar os seus cabelos nesses, dar-te banho, lavarei os seus cabelos, prepararei para você refeições, você dormirá nos melhores lençóis. Vem comigo, Nazareno. E Jesus permanece em silêncio. Ela então olha para Jesus e diz, noto um brilho diferente em seu olhar, e se eu assim procedo, é por muito te amar. Jesus então olha para ela e diz, hoje não, amanhã, quem sabe. Jesus segue viagem, o tempo passa, 3 anos se passam, e Jesus novamente passava por aquele vilarejo, quando uma senhora vem ao seu encontro e pede que ele fosse acolher uma alma que sofria muito. Quando Jesus vai se aproximando, ele reconhece a loja da casa da vendedora de perfumes. Aquela casa onde antes havia o luxo, foi agora tomada pelas ruínas. O perfume foi tomado pelo cheiro pútrido da carne. E aquela mulher bela, jovem, que irradiava beleza, estava ali tomada agora pelas feridas. E Jesus então se aproxima dela e ela olha e reconhece Jesus. E ela então diz, Nazareno, Nazareno, é você, Nazareno? E ele diz, sim, sou eu. E ela diz, agora é muito tarde, Nazareno. Agora eu não tenho mais nada para te oferecer. E Jesus então diz para ela, noto um brilho diferente em seu olhar. E se eu assim procedo, é por muito te amar. Que nós também tenhamos essa capacidade de reconhecer no outro sempre um brilho diferente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Vocês não falam maravilhosa para qualquer uma, não. Maravilha. Que você.